terceira lição da série A Salvação. Vamos falar sobre a cura do cego Bartimeu. Enche a terra com tua glória, Senhor, como as águas cobrem o mar, vem nos inundar. Enche a terra. Seja muito bem-vindo à série A Salvação. São 10 lições e essa é a terceira. A história do cego Bartimeu está registrada em Marcos 10, versículos 46 a 52, e eu vou ler. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Ó Senhor, eu peço ao Senhor que cada pessoa que ouvir este vídeo possa crer em Ti como Bartimeu creu. E se há, ó Deus, alguma cegueira espiritual, que ela seja hoje derrubada e extirpada, extinguida pelo poder do nome de Jesus. Amém. O cego Bartimeu estava à beira do caminho, um caminho em que Jesus estava passando. Alguns podiam pensar que ele era um homem especial, porque era cego, porque estava à beira de um caminho, porque mendigava. Eu fico pensando que um mendigo, quando está à beira de um caminho, o que ele recebe das pessoas que por ali passam? Normalmente, alguma moeda, algum dinheirinho, quem sabe um lanche, uma comida. Mas aquele homem, quando ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa afirmação, nesse clamor do cego Bartimeu, nós podemos perceber 3 convicções que ele tinha. Uma, que aquele homem que estava passando era Jesus. Jesus significa, o nome Jesus significa Deus é a salvação. Então a Bíblia mostra que Bartimeu compreendeu que o homem que estava passando era um homem que podia salvá-lo. Era aquela salvação de Deus para a sua vida. Ele também diz filho de Davi. A expressão filho de Davi tem muito a ver com a expectativa da chegada do Messias, porque Davi foi um grande rei judeu e nele e para ele foi feita uma promessa dizendo que o seu descendente sentaria no trono e seria rei para sempre. Então, aquele povo esperava pelo Messias e tinha a convicção de que o Messias era descendente de Davi. Quando ele então chama Jesus de filho de Davi, ele está reconhecendo que aquele homem que estava passando era o enviado de Deus, aquele que seria rei, rei dos reis, que o seu reino não teria fim. E ele então reconhece que o Senhor é salvação e que ele também é rei. Ele tem poder, ele tem majestade e glória. Mas há uma terceira convicção no clamor desse cego Bartimeu. Ele diz: tem misericórdia de mim.
Então ele reconhece que Jesus é Deus, é Salvador, é o enviado do Senhor e reconhece também que ele é miserável, que ele precisa de ajuda. É aquele humilde clamando por um Senhor, pelo Senhor. E ele diz misericórdia. O que é misericórdia? É sentir a dor do outro, é ter o coração ligado à dor do outro. E ele pede que Deus, que Jesus, então, veja a sua dor e se compadeça da sua dor. Muitas pessoas que estavam por ali, havia uma multidão, e essas pessoas então começaram a repreender o cego Bartimeu. E é isso que acontece nos nossos dias. Sempre que nós estamos querendo buscar a Jesus, nós vamos ver à nossa volta pessoas recriminando, repreendendo, dizendo: isso não é bom, para que você está fazendo isso? Eles então queriam fazer o cego Bartimeu calar, mas ele não calava. A Bíblia diz que eles repreendiam e o cego gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus faz? Passa direto, faz de conta que não vê, discrimina o mendigo, fica preocupado com a multidão. Mas eu tenho aqui tanta gente para cuidar, por que eu vou parar para cuidar de um apenas? Não é nada disso que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele parou e mandou que chamassem o cego. Preste atenção. Se você clamar por Jesus, Jesus para te ouvir, para te ver, para te buscar para perto dele. E é isso que Jesus fez com o cego. E aí aqueles mesmos que repreendiam agora falam: levanta, tem bom ânimo, ele te chama. E o cego então lançou de si a capa, levantou e foi ter com Jesus. E quando estava com Jesus, Jesus fez uma pergunta interessante. Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Às vezes a gente pode pensar que é uma pergunta óbvia e em seguida virá uma resposta óbvia, que eu torne a ver, que eu possa ver. Mas não é uma pergunta óbvia, nem é uma resposta óbvia. A resposta só tem sentido conforme a fé que aquele cego tinha. A resposta é proporcional à fé dele. Se passa uma pessoa que tem dinheiro, o mendigo vai pedir o quê? Me dê um pouco do seu dinheiro. Se passa uma pessoa com um lanche, o que o mendigo poderá pedir? Me dê um pedaço do seu lanche, me dê o seu lanche. Mas e se passa um com todo o poder, Criador do céu e da terra, em que domina e sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra? O que ele vai pedir? Esse cego, então, tinha fé ao ponto de pedir o impossível aos olhos humanos. Ele pediu: Mestre, que eu tenha vista, que eu possa ver. Qual é o humano que poderia dar vistas àquele cego? Qual pessoa comum poderia fazer isso? Significa que a resposta desse cego indica então que ele tinha uma fé no Senhor de que aquele Jesus que passava era o Salvador realmente. O que você tem pedido a Jesus? Aliás, você tem percebido Jesus passando por perto de você? Você tem percebido a presença dele? E mediante a sua presença você tem conversado com Jesus? Você tem clamado por Jesus? A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar o nome do Senhor, o Senhor te dará a salvação, assim como deu para este cego. A questão é que nós, na maioria das vezes,
estamos como que aquela multidão andando perto de Jesus, sem, no entanto, clamar por ele. Aquele cego não estava andando com Jesus, mas quando ele teve a primeira oportunidade, ele reconheceu quem era aquela pessoa e então clamou. Há pessoas que andam com Jesus, sabe como? Indo à igreja semanalmente, cantando músicas gospel, falando palavras repetitivas como se fosse uma oração, mas não clamam com o ardor do seu coração, não clamam com uma fé genuína, não clamam como se aquele Jesus fosse e de fato é a única solução para os seus problemas. Não clamam e por isso continuam somente andando perto de Jesus. Aquele cego que clamou ouviu de Jesus a seguinte pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu conforme a sua fé. Ele pediu o impossível: Senhor, eu quero ver. E sabe o que Jesus disse a ele? Vai, a tua fé te salvou. Interessante, ele pediu cura e Jesus deu salvação. Salvação. Porque Jesus é Salvador e ele quer salvar. E ele então viu a fé e disse: vai, a tua fé te salvou. Mas não foi só a salvação que aquele cego recebeu, ele recebeu também a sua cura, porque a Bíblia diz que ele imediatamente viu. Naquele mesmo momento, a sua vista foi recuperada e ele pôde ver. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E ele viu, mas a Bíblia diz que a partir de então, ele seguiu Jesus pelo caminho. Veja, são 3 coisas também que podemos analisar nesse trecho. Ele pediu cura. Jesus deu a salvação e a cura, mas ele decidiu seguir Jesus. Tem pessoas que querem receber de Deus alguma bênção, mas não têm o menor interesse na salvação eterna. E menor interesse ainda em seguir Jesus. Se você quer uma bênção completa de Deus, compreenda isso. Ele tem a solução para os seus problemas, mas ele tem, antes disso, a salvação da sua alma, uma vida eterna para você, uma esperança de algo novo, uma mudança de vida. E ele espera de você que você o siga daí para frente, daquele marco na sua vida, no seu encontro com Jesus, daí para frente, seguir Jesus, andar com Jesus. Se ele vai para cá, você também vai. Se ele vai para lá, você também vai. Você sabia que Jesus tem um plano? Você sabia que Deus tem um plano maravilhoso que abrange toda a história e todo o universo e que você pode participar desse plano de uma forma tremenda se você andar com Jesus? Nós então podemos concluir essa meditação nesse texto pensando que nós precisamos clamar por Jesus, não andar como uma multidão anda, perto de Jesus sem clamar por Ele. Precisamos ter fé de que Ele é o Salvador enviado por Deus e precisamos, a partir de então, andar com Ele, andar no caminho com Ele. Não mais ficar parado, sentado, mendigando, mas levantar e andar com Jesus. Na série A Salvação, o meu desejo é que você compreenda que existe um Salvador e esse Salvador é Jesus e Ele tem poder sobre doenças e pode curar você, dar salvação e ser o seu grande amigo para sempre. Que Deus te abençoe. Deixa a terra com